Conta o capítulo 22, 1 Samuel 22. Todos os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Mais uma vez estar aqui, é um privilégio muito grande estar aqui, uma alegria, é a casa do meu pai. Estou à vontade, agradeço ao pastor da igreja pelo carinho, pela forma como nos recebe, aos obreiros que estão conosco aqui, toda a igreja, amada igreja, alguns irmãos que estão aí também, a irmã Jane, minha esposa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O Senhor colocou no meu coração esse texto, capítulo 22, 1 Samuel, versículo 1 e 2 diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Amém. Queria sentar glorificando a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Louvado seja Deus. A presença de Deus aqui é muito forte. Quem já sentiu a presença de Jesus? Né? Deixa eu ver, só quem sentiu, dá uma glória para Jesus. Né? Coisa linda. Maravilhoso. Maravilhoso. Está numa igreja onde a gente sente a presença de Deus. Tem lugar que a gente não sente mais, né? Tem lugar que o diabo está na porta da igreja e se passar um mosquito, os irmãos se distraem. Mas eu louvo a Deus que ainda tem igreja, que ainda nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui num momento, um momento bem estranho que o povo está passando aqui, porque nós temos aqui dois reis, né? Um rei que tem o trono, mas foi destituído por Deus. E um outro rei que não tem o trono, mas é ungido de Deus. Né? Não está no trono, mas está fugindo nesse momento. Davi vai reinar 40 anos sobre este povo, mas nesse momento ele está fugindo por causa dos ciúmes de Saul, né? E o texto diz aqui que Davi ele vai se escapar, se refugiar, se esconder numa caverna chamada caverna de Adulão. Né? A palavra Adulão significa justiça do povo. E esse texto encheu meu coração, que aqui em Jeremias, no capítulo 23, versículo 6, nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este será o nome com que nomearão: o Senhor, justiça nossa. Louvado seja o nome de Jesus. Né? Então esse texto ele me encheu o coração. Deus me alegrou muito durante o culto esta palavra, porque o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é o nosso refúgio, né? Esta caverna, ela nos ensina a respeito da nossa fuga para Cristo. Quem de nós, em algum momento, já não procurou refúgio, procurou escapar de um momento difícil, de uma situação adversa, de um momento, seja qual for, emocional, financeiro, seja uma perseguição, seja o que for.
Quem de nós, ou talvez até, quem sabe, tem alguém no meio de nós que ainda está precisando de refúgio, não é? A Bíblia fala sobre Jacó em um momento da sua vida que ele teve que fugir de seu irmão Esaú para não morrer. A Bíblia fala sobre Moisés, no capítulo 2 de Êxodo, quando ele mata lá um egípcio por causa de um irmão, e quando o faraó fica sabendo, a Bíblia diz que ele tem que fugir do Egito para não ser preso como assassino. A Bíblia fala sobre Elias, no capítulo 19 de Reis, quando Jezabel diz que iria matá-lo, e ele foge para se esconder em uma caverna. Louvado seja o nome de Jesus, não é? Em algum momento da nossa vida, Deus nos achou fugindo. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos nos refugiar em Cristo. A Bíblia diz lá em Provérbios 18, versículo 10, torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrá o justo e estará salvo. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías 32, no versículo 2 diz: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, como a sombra de uma grande rocha sedenta. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é o nosso refúgio, Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que acampa os seus anjos ao redor da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Nenhum mal chegará à tua tenda, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz o Senhor nesta noite para a tua vida. Glorifique a Deus, porque você achou um dia refúgio na presença do Todo-Poderoso. Oh, glória! Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, lugar de refúgio, nesta presença gloriosa. Esta caverna nos simboliza esta presença gloriosa, quando nós presença de Jesus, como estes homens que entraram aqui na caverna, e a Bíblia diz aqui, e ouviram nos seus irmãos, e desceram ali para ele. Olha que coisa linda isso. Lugar de resgate de valores. Lugar de resgate de valores. Não é? Que coisa maravilhosa. O nosso irmão nos falou aqui a respeito das crianças, a luta que está aí se levantando contra as crianças deste mundo, mas as nossas crianças estão aqui cobertas debaixo do sangue de Jesus Cristo. Quantos jovens que estão aí perdidos na prostituição, no crack, mas os nossos jovens estão aqui adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque encontraram refúgio debaixo deste nome que é sobre todo nome que se nomeia, o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele te guarda de todo mal. E a Bíblia diz aqui que existe resgate, meu irmão. Quantos de nós que estávamos no lamaçal, quantos de nós que não tínhamos mais dignidade, quantos de nós que estávamos jogados em uma sarjeta, nem todos nasceram em berço evangélico, muitos foram resgatados do lixo, muitos foram trazidos do monturo, muitos foram trazidos das drogas, muitos foram trazidos do tráfico, muitos foram trazidos do crime, mas chegando aqui Deus dá uma chuveirada de misericórdia, Deus dá a sua palavra, coloca os seus pés sobre a rocha, coloca um novo cântico na sua boca, um hino de louvor ao nosso Deus, onde muitos verão e temerão o nome do Senhor. Traz de volta
a família. Olha o que diz aqui no texto. E os seus irmãos, louvado seja o nome de Jesus, versículo de número 1. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Se você se lembrar um pouquinho mais para trás, no capítulo 16, nós vemos o profeta Samuel indo à casa de Jessé, amando de Deus, para ungir um rei, porque já havia se desgostado de Saul, já havia destituído Saul por conta da sua rebeldia. E quando Samuel chega na casa, a Bíblia diz, todos sabem esta passagem, que vem, passa 1, passa 2, passa 3, e todos se passaram e não há mais nenhum mancebo. Versículo 11 do capítulo 16 diz: ainda falta o menor. Menor ali, meu irmão, tem no hebraico pode ser traduzido como desprezado. Davi era desprezado dentro da sua casa. Todos estavam à roda da mesa, Davi estava no campo. O pai não se lembrou, passou 1, passou 2, e Deus disse: não é nenhum desses. E ele fica esperando para ver, e não aparece mais ninguém, mas não tem mais nenhum mancebo, não tem mais nenhum jovem, tem um, falta um menor, ele está no campo, então manda buscar, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar para comer. Davi era desprezado, Davi não foi lembrado pelos seus irmãos, Davi não foi lembrado. Jesus passou por isso no capítulo 7 de João. Nós vemos os seus irmãos dizendo para ele: vai embora daqui. Quem quer se aparecer, você não faz milagre, vai lá para o meio da multidão. No versículo 5 do capítulo 7 de João diz que os seus irmãos não acreditavam nele. Mas lá em Atos dos Apóstolos, após Jesus dar uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto vos sejais revestidos de poder. No capítulo 8 do primeiro livro de Atos, ele diz: e recebereis sobre vós a virtude que há de vir, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E no versículo 14 diz que eles estavam todos reunidos e orando, e estava ali Maria, estavam ali os irmãos de Jesus, clamando ao Senhor, juntos, buscando e esperando a vinda do Todo-Poderoso. Jesus, ele resgata valores. Jesus nos traz para a sua presença. É aquilo que está separado, Deus coloca tudo no seu lugar. Quantas famílias destruídas, mas quando nós fomos para a presença de Deus, Deus ajunta os corações, Deus ajunta, Deus lava, Deus limpa, Deus transforma, Deus promete, Deus cumpre, Deus opera milagre no meio da sua casa, da sua família. Houve aqui um resgate de valores, louvado seja Deus. Caverna é lugar comum, meu irmão. Caverna é lugar comum. Agora todos estão na caverna. Ele, o seu pai, seus irmãos, todos na caverna. Caverna é lugar comum. Caverna fala de humildade. Uma vez, faz uns 40 anos, 30, 40 anos, eu trabalhei com uma pessoa. Ele não era brasileiro. Glória a Deus. Ele me contou uma história lá da terra dele. Ele era russo. E ele disse que lá conta-se uma história de um rei que saiu com seu exército para fazer uma jornada. Mas no meio da jornada eles foram pegos por uma nevasca muito tremenda. Era muito, muito forte, eles não conseguiam mais caminhar. Eles encontraram um casebre
E todos entraram e se ajuntaram ali até que passasse aquela nevasca. O frio era muito intenso. E eles todos ali passaram a noite. E todos os soldados se amontoaram, um em cima do outro. O corpo de um aquecendo o corpo de outro. E eles, com muita dificuldade, mas eles conseguiram sobreviver. Mas quando foram buscar o rei, porque ele era rei, ele dormiu sozinho num cantinho. Ele estava congelado e morto. Deus às vezes nos coloca na caverna. Deus às vezes permite a caverna no nosso caminho. Porque o caminho de Deus para Davi era um caminho da humildade. Provérbios 15, versículo 33 diz que adiante da honra vai a humildade. Olha para os olhos do teu irmão que está do lado, pergunta para ele se você quiser. Você quer ser rei? Quer ser rei? Então seja humilde. Todo verdadeiro rei tem que passar pela caverna. Todo verdadeiro rei conhece a caverna. Humildade e canja de galinha não faz mal para ninguém. Seja humilde. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. É o Senhor que vai levantar no tempo certo, Ele vos exaltará, Ele. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus, Ele tem bênção para a tua vida nessa noite. Deus tem vitória para a tua casa nessa noite. Deus tem vitória para a tua família nessa noite. Deus tem resgate de valores nesta casa. Deus tem salvação nesta noite. Em nome de Jesus, tome posse da tua vitória hoje. Aleluia. Aleluia. Jesus é o nosso refúgio. Em Jesus, Deus, Ele nos traz de volta aquilo que nós perdemos. Jesus é o abrigo para os rejeitados, irmão. Quantas pessoas se sentindo rejeitadas, e às vezes são rejeitadas mesmo, não é? O texto diz aqui, e ajuntou-se, versículo 2, e ajuntou-se a ele todo homem. Olha que tipo de homem. Que se achava em aperto. Oh glória. Estava no limite. Estava sem saída. Eu não sei se tem alguém aqui que está em aperto, meu irmão, mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus, Ele está aqui para ampliar os teus limites. Como Ele fez lá em Marcos no capítulo 10 com aquele cego Bartimeu. Ele estava na beira do caminho, ele estava cego ali num canto. Ele estava ali mendigando, mas ele ouviu dizer, ele ouviu aquele barulho, aquele burburinho. Ele começou alguém disse, é Jesus que está passando no meio da multidão. Ele não perdeu a oportunidade, meu irmão, não perca esta oportunidade. Jesus está na casa, Jesus está na casa. Abra a boca, adore a Ele, louve a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele, feche os teus olhos, abra o teu coração, abra a tua boca. Aqui não é proibido da glória. Fale em línguas estranhas, adore o nome do Senhor. Porque Ele está passando, Ele não perdeu a oportunidade. Ele começou a gritar, Jesus, 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 Filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E o Senhor Jesus operou um milagre na vida dele. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus tem poder para ampliar os teus limites nessa noite. Eu não sei o que você precisa, mas do mesmo jeito que Ele operou na vida daquele homem Bartimeu, Ele tem poder para operar na tua vida. Oh glória, oh glória. Vieram todos os endividados. Adore a Deus, igreja, adore a Deus. Eu não vi nenhuma placa proibida da glória.
Os crentes do glória veio, os crentes do glória. Quanta glória. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Os endividados. Endividado aqui fala muito mais do que dívida financeira, né? Os endividados aqui, neste contexto que nós estamos pregando, fala daqueles que têm consciência da sua culpa, do seu estado deplorável. Um dia nós viemos até esta caverna, meu. Um dia eu cheguei até esta caverna. Porque Jesus é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ele assume a nossa culpa. Olha o que está aqui em Isaías. Eu tenho que ler esse texto. Eu sei que os irmãos conhecem a Bíblia melhor que eu. Mas Isaías 53 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Oh, glória! Você achou abrigo em Jesus nessa noite, porque um dia Ele levou a sua culpa sobre Ele. Ele levou o meu e o teu pecado naquela cruz. O pecado não era dele, mas Ele levou a nossa culpa sobre Ele. Para eu e você nesta noite estamos aqui reunidos, adorando e glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Todos nós éramos endividados, mas a nossa dívida foi paga por Ele. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Ele assume a nossa culpa. Todos aqueles, olha que coisa tremenda, irmão. Aqueles de espírito desgostoso. Olha. Homens de espírito desgostoso. São aqueles que estão deprimidos, que chegam até aqui angustiados, que chegam deprimidos, que chegam arrebentados, que chegam aqui de todas as maneiras desanimados, não é? Mas Jesus, Ele tem descanso para a nossa alma. Jesus, Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Olha o que Ele diz aqui, meu irmão. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Receba esta palavra, irmão. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oh, glória! É o Senhor que te abençoa, é o Senhor que te guarda. Aqui tem refúgio para a tua alma, aqui tem resgate para a tua família, aqui tem refúgio contra o teu inimigo. Aqui Deus tem alento para a tua alma. Aqui Deus, Ele muda o teu cativeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui é lugar de mudança. Aqui é lugar de mudança. Eu não sei qual é a mudança que você precisa. Eu sei qual é a mudança que eu preciso, mas eu não sei qual é a que você precisa.
Mas aqui nesta caverna, aqui neste refúgio chamado Jesus, nós encontramos condição de mudança. Só que para ela existir, nós precisamos, primeiro, nós precisamos desejar a mudança. Mateus capítulo 5, versículo 6, diz que bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus quer fartar a tua vida, Deus quer abençoar a minha vida, a tua vida. Mas você precisa querer, você precisa desejar, você precisa tomar uma atitude hoje. Apocalipse 3, versículo 20 diz que Jesus está à porta da igreja. Não é na porta do centro de Macumba, nem na porta da igreja católica romana. Ele está numa das igrejas da Ásia, no lado de fora, batendo e dizendo: ei, eis que bato a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu quero entrar, eu quero cultuar com vocês, eu quero adorar no meio de vocês, eu quero receber esta adoração. A quem esta igreja está adorando? Eu estou do lado de fora, eis que bato a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Abre a porta. Abre a porta nessa noite, aleluia. Abre a porta da adoração nessa noite. Abre a porta nesta noite. Deus quer entrar no teu coração. Abre a porta. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Você precisa querer. Você precisa tomar esta atitude. Você precisa dos princípios de Deus para a tua vida. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como aquele homem prudente que colocou a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, os rios transbordam, o vento vem com grande ímpeto, mas aquela casa ela permanece, porque aquela casa tem princípios. Aquela casa tem princípios. Tem muita gente aí fazendo campanhas e mais campanhas atrás de milagre, mas Deus é muito mais Deus de princípio do que de milagre. Você quer milagre na tua vida? Entre no querer de Deus. Quer milagre na tua vida? Comece a atender os princípios de Deus. Que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta à roda de escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem. Tudo que fizer prosperará. Princípios. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como aquele que colocou a sua casa sob areia. O vento também vem, a chuva também vem, o rio também transborda, e grande é a ruína daquela casa, porque não tem princípios. Veja bem, a questão não é se você é crente ou você não é crente. A questão não é se você vai passar pela tempestade ou se você não vai passar. A chuva veio sobre a casa que estava sobre a rocha e sobre a casa que estava sobre a areia. O vento soprou sobre a casa que estava sobre a rocha e sobre a casa que estava na areia. Os rios transbordaram sobre a casa que estava sobre a rocha e sobre aquela que estava sobre a areia. O problema não é se você vai passar, o problema é como você vai passar. É se você tem alicerce para você passar. Essa é a questão.
Olha o que diz o salmista, meu irmão, no Salmo 119. Olha o que ele diz aqui. Salmo 119, eu estou encerrando. Versículo 67, ele diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Nós precisamos querer, nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos colocar nossa vida sobre a palavra, e nós precisamos da dependência total dele. João 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós somos necessitados. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14: aquele que é de Deus é guiado pelo seu Espírito. Amém? Amém, igreja? Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.